Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de escrita científica, produção de artigos de alto impacto. Esse é o nosso módulo 5, nossa quinta videoaula. Lembrando que o curso é dividido em 8 módulos, né? E 2 grandes partes. Então, na primeira parte do curso, nós vimos a estrutura de um artigo científico, fazendo uma análise de cada uma das seções de um artigo científico regular. E a partir de agora, a gente começa a segunda grande parte do curso a respeito de estilo e linguagem da escrita científica. Lembrando aos que estão nos acompanhando que todo esse material é disponível para download, inclusive na forma de apostilas mais completas em PDF, nos sites escritacientifica.com ou nanomedicina.com.br, na aba mini cursos. Esse curso, essas videoaulas, são baseadas em cursos de escrita científica que nós temos ministrado em várias universidades do país, no estado de não só na Universidade de São Paulo, né, como também várias universidades do país e do exterior, sempre a convite. Esses cursos podem ser ministrados desde 4 até 16 horas, dependendo do local e da audiência. Né? Muito bem, então começando com o nosso módulo 5, hoje a gente vai ver a parte de estilo e linguagem 1, onde nós vamos abordar problemas de especificidade, complexidade e de ambiguidade. Muito bem. Começando então com o estilo, eu gostaria de falar das abreviações. Abreviações são sempre muito usadas na escrita científica e vale a pena a gente ter algumas dicas sobre o uso correto de abreviações. Por exemplo, talvez a mais óbvia de todas seja aquela que na primeira vez em que se usa uma abreviação, define-se também, né, por extenso, o que significa essa abreviação, e a partir daí, então, você usa só o modo abreviado. Por exemplo, Green Fluorescent Protein, entre parênteses, GFP, e a partir daí, então, em todo o texto, você passa a usar só GFP. Né? Outra dica, talvez um pouco menos óbvia, né, é acerca da descrição com que a gente deve usar as abreviações. Eu trago aqui uma sentença. Gostaria que todo mundo me acompanhasse na leitura dessa sentença, porque lendo, principalmente lendo em voz alta, a gente consegue identificar coisas que não soam bem. Então vamos lá. The use of combined 5-PAS and BTR3 increased the OP toxicity for MD14 plus cells. O que é de errado com essa sentença? Então muita gente deve ter percebido muitas abreviações em uma única sentença. Então isso não soa bem. Mesmo que todas já tivessem sido definidas anteriormente, já estejam, né, não haja problema nenhum com relação à definição, mas nós temos que usá-las com descrição para não ter muita abreviação numa única sentença, principalmente uma sentença curta como essa. Certo? Avançando um pouco mais, outra coisa muito importante que a gente tem que saber e conhecer são algumas, talvez as principais, né, abreviações latinas, né, com origem no latim, que são sempre muito utilizadas em escrita científica. Então nós temos aí o IE, né, que coincidentemente é o nosso isto é, né, tem um significado muito parecido com o nosso isto é. Temos o ID, que vem do latim exempli gratia, que significa por exemplo, e assim também, etc, versus, et al, vaia, in situ e assim por diante. Então aqui é uma pequena lista, mas eu recomendo fortemente que vocês estudem um pouco, conheçam essas abreviações que vêm do latim e passem a usá-las aí nos seus artigos científicos. São sempre bastante utilizadas. Ainda na questão de estilo, eu gostaria de falar um pouco sobre numerais. Né? Há várias dicas que podem ser mencionadas no uso de numerais em escrita científica. Né? Não só em escrita científica, em qualquer texto em geral, né? Mas em escrita científica também. E muitas dessas dicas são abordadas nessa referência que eu estou passando agora nesse slide, e eu recomendo então que todo mundo acesse esse material, que é um pequeno livro, The SS Style Guide, do editor J.S. Dodd, é uma publicação da American Chemical Society de 2006. Esse livro ele é muito eficiente nas dicas de formatação e de estilo de escrita científica. Por exemplo,
com relação a numerais, as dicas são de que existam espaços separando a grandeza da unidade, o uso correto de símbolos, como símbolo financeiro, né, monetário, símbolos de porcentagem, símbolos de grau, quando não há espaço entre a grandeza e o símbolo, quando há espaço e assim por diante. Tudo isso é muito bem definido, há regras claras aí na gramática em língua inglesa para o uso desses símbolos, e tudo isso está compreendido nesse livro, então, nessa publicação da American Chemical Society. Por isso eu acho que é uma ótima ideia, principalmente para aqueles que estão no começo, né, são escritores mais novos, recorrerem a essa fonte para tirar qualquer dúvida nessa parte de formatação e de estilo da escrita científica. Avançando ainda nessa parte de estilo, eu sempre gosto de abordar a questão do tempo verbal, né? Então, qual tempo verbal é utilizado na escrita científica? Nos seus artigos, uns artigos aí que você tem separado ao longo desse nosso curso, desses nossos encontros, que você tem estudado do ponto de vista de estrutura, qual o tempo verbal que aparece com mais frequência, né? Passado, presente. Então, o que a gente vê com mais frequência, sem dúvida alguma, são tempos verbais no passado, né? Então, principalmente naqueles casos em que o autor se refere ao estudo que já foi feito, que já foi completo, o tempo verbal sempre aparece nas formas aí no passado ou nas formas perfect, né? Então, um exemplo está aí na tela. This study, quando o autor vai introduzir o objetivo, né, o propósito do seu trabalho, o autor coloca "This study was aimed at investigating", e assim por diante. Então, ele coloca no passado, se referindo ao estudo. Então, permeando ao longo de todo artigo científico, a gente observa, a gente reconhece mais tempos verbais no passado. Mas uma tendência muito interessante que eu tenho observado é que na seção de conclusões parece que a forma verbal no presente cai melhor, né? E isso realmente faz bastante sentido, né? Cabe a vocês darem uma olhada nesses artigos que vocês têm separado, como bons artigos aí na área de vocês, e tentem refletir um pouco para ver se na seção de conclusões o tempo verbal no presente cai melhor ou não, né? Já que nas sessões de conclusões nós temos, ela tem por função mostrar para o público, mostrar para o leitor quais são as implicações desse seu trabalho, desses seus resultados para a grande área de pesquisa, né? O tempo verbal no presente se presta melhor para esse tipo de informação, né? Então essa é uma outra dica bastante importante. Outro aspecto a mencionar sobre a questão de estilo ainda é no uso de voz passiva ou no uso de voz ativa nas publicações científicas. E o que eu tenho a dizer é que as duas cabem, né, nos artigos científicos, as duas formas são bastante utilizadas no artigo científico. Mais alguns aspectos a considerar são: a voz ativa sempre torna o discurso um pouco mais direto e você acaba usando menos palavras para passar a ideia, para passar a mensagem, né? A voz passiva geralmente necessita de mais palavras para passar a mesma mensagem. Então eu acho que, de maneira geral, isso também tem muito a ver com o estilo pessoal de cada autor, mas o que eu tenho visto com mais frequência é um pouco mais frequente o uso da voz ativa, né? Obviamente que isso não significa que você não vai usar a voz passiva no seu discurso científico, né? No seu texto científico. Ainda na questão de estilo, a gente pode dizer que, principalmente nos grandes artigos, nos artigos aí das revistas de alto impacto, se percebe uma maior frequência dos textos escritos na terceira pessoa. Então, menos, aí, digamos, pessoais, né? Mais impessoais, né? Então, essa é realmente uma tendência que a gente observa nessas grandes publicações. Então, ao invés de escrever "in your analysis, we observed that the virus incorporated into the cells", talvez caberia, ou ficaria melhor, "analysis revealed that the virus incorporated into the cells", ou seja, na terceira pessoa, o texto fica um pouco mais agradável para o leitor, né? Fica um pouco mais fácil
né, e mais rápido para que as ideias cheguem à mente do leitor. Então essa é uma tendência que a gente vê em várias áreas científicas, né, nas boas publicações. E como eu disse, depende um pouco do estilo aí de cada autor. É lógico que a gente encontra texto também na primeira pessoa, principalmente na primeira pessoa do plural, né? E eu acho que são bastante válidas essas inserções na primeira pessoa, principalmente naqueles locais onde o autor quer enfatizar alguma coisa. Por exemplo, our research group has investigated, ou we have demonstrated that. Então, ele usa a primeira pessoa como uma maneira de enfatizar algum tipo de informação. Então, você ir pincelando o seu texto com essas inserções, eu acho que é uma boa estratégia, inclusive para dar um pouco de ritmo na escrita científica. Ritmo a gente vai falar nas próximas aulas. Muito bem. Ainda vale a pena mencionar que os artigos científicos, eles são textos altamente formais, né? Então, quase não há espaço para informalidades num artigo científico, né? Mas o importante é que, para a gente conhecer o que é formal ou informal, é necessário um grande conhecimento da língua, né? E muitas vezes nos falta esse conhecimento, principalmente para nós que somos não nativos, né? Isso vem com o tempo, depois de muito estudo e traquejo aí na língua inglesa, você começa a ter esse discernimento do que é mais formal e o que é menos informal. Mas aqui vão apenas algumas dicas, né? Então, por exemplo, expressões do tipo nowadays, né, são um pouco mais informais e poderiam ser evitadas no artigo científico. Você pode substituí-las facilmente por presently, currently, recently e assim por diante. O mesmo vale para a expressão on the contrary. Em artigos científicos, a gente prefere expressões do tipo in contrast, né, que significa a mesma coisa, mas deixa o texto um pouco mais formal e assim por diante. Então, com esse slide, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês para a questão da formalidade e uma busca, aí, um estudo de vocês sobre o tema obviamente vai reverter em listas muito maiores de expressões formais ou informais para você ir preparando aí seu arcabouço de expressões para o seu artigo científico. Muito bem, vamos começar então a parte de linguagem 1, né? E a gente começa essa parte de linguagem 1 mencionando problemas sobre falta de especificidade em texto científico. E aqui a gente começa a falar que um texto científico é sempre um documento altamente específico. A escrita científica é altamente específica, né? Não há espaço no texto científico para coisas que não sejam altamente específicas, certo? Para ilustrar, vamos dar uma olhada nessa sentença. Novel strategies have been proposed to overcome the limitations regarding disease diagnosis. Ou seja, né, novas estratégias têm sido propostas para se superar as limitações que estão relacionadas com o diagnóstico de doenças. Essa sentença é boa ou é ruim para um artigo científico, né? Essa sentença não é boa para um artigo científico, porque ela é muito genérica, né? Ela é muito pouco específica. Por exemplo, ao ler essa sentença, nós não temos informações nenhuma sobre quais são essas estratégias a qual o autor está se referindo, quais são essas limitações, ou mesmo, eventualmente, quais são essas doenças. Então, esse é o tipo de frase que nós não queremos na escrita científica. Isso é tudo que nós não queremos num artigo científico. Sentenças que não dizem nada, né? Isso mostra claramente a falta de especificidade. Essa sentença poderia ser melhorada, talvez, da seguinte maneira. Acompanhem comigo aqui na tela. The use of carbon nanotubes-based biosensors has been proposed to overcome the poor selectivity exhibited by conventional systems used for cancer detection. Será que melhorou um pouco ou não? Veja, na minha opinião, está bem melhor, porque agora várias informações que estavam faltando na sentença anterior são colocadas e aparecem na sentença. Então, ficou muito mais específico, e o texto mais específico é melhor para a escrita científica. Mas talvez poderia até ser melhorado ainda, né? Por exemplo, carbon nanotubes-based biosensors exhibit high selectivity for cancer detection. Será que nessa sentença agora
muito mais específica, já não está embutido todas aquelas informações que faltavam na primeira sentença? Talvez sim, né? Por isso que esse tipo de sentença é que torna o seu texto cada vez mais eficiente. É lógico que essas sentenças podem ser melhoradas ainda, né? Quanto mais se trabalha no texto científico, melhor ele fica. A tendência é essa. Ainda nessa questão de especificidade, né, vale a pena mencionar que é preciso, em várias partes do artigo científico, enfatizar detalhes. Quando você descreve, coloca uma sentença no artigo científico ou um parágrafo, tem que ficar claro por que aquilo entrou. Tem que ficar claro para o leitor qual a informação mais importante daquela sentença ou daquele parágrafo, por exemplo. Então, essas estratégias de enfatizar detalhes numa sentença, por exemplo, são coisas muito importantes para ajudar nesse processo de escrita científica, né? E eu gosto sempre de mostrar essas análises que foram feitas aí pelo Michael Alley, né, na sua publicação The Craft of Scientific Writing. É um livro que eu recomendo que todos tenham em mãos também. E o autor nos diz, nesse caso, que há várias estratégias para você enfatizar detalhes. Por exemplo, repetição, né, escolha certa de palavras, ilustrações, posicionamento e assim por diante. Eu vou mencionar apenas a questão da escolha certa de palavras, mas é claro que se uma informação relevante, por exemplo, seu principal resultado, né, ele aparece no título, como a gente já mencionou nas primeiras aulas, ele aparece na no abstract, na seção de resultados e discussões, obviamente, e aparece também nas conclusões, é muito mais provável que ele fique gravado na mente do leitor no final da leitura, né, sem se tornar repetitivo, obviamente, né. Posicionamento, por exemplo, outro aspecto importante. Será que a informação que aparece no começo do parágrafo, ela fica gravada na mente do leitor, da mesma maneira que uma informação que aparece no meio do parágrafo, no final do parágrafo? Há regiões de um parágrafo, por exemplo, onde as informações mais importantes devem ser colocadas, né, de maneira a ter mais importância ou mais visibilidade para o leitor? Então, isso é muito importante que a gente saiba no processo de escrita científica. Então, vamos mencionar aqui uma dessas 4 estratégias, que é a escolha certa de palavras. E para ilustrar, eu trago uma sentença e vocês podem acompanhar comigo, então, na tela. High levels of the protein were found in blood samples from patients with hemorrhagic infections. Muito bem. Quando a gente lê essa sentença, parece uma sentença plana, flat, né? Não há nada, parece que não há nenhuma informação que salta aos olhos do leitor. Por exemplo, detalhe importante dessa sentença, o mais importante, a proteína, os níveis em que essa proteína aparece ou a sua relação com a infecção. Da maneira como está escrito, não dá para saber, né? Então, eu acho que essa sentença poderia ser reescrita dependendo de qual seja o caso, né? Por exemplo, se ela for reescrita da seguinte maneira: Unexpected high levels of a protein were found in blood samples from patients with hemorrhagic infections. Parece que agora é mais claro que o leitor quer enfatizar os níveis de proteínas, que são altos e que não deveriam ser tão altos. Ou, se fosse o caso, ainda poderia ser reescrita da seguinte maneira: High levels of a very specific S100 family protein were found in blood samples from patients with hemorrhagic infections. Agora, parece que mudamos um pouco a ênfase, né? A ênfase está mais no tipo de proteína. Ou ainda, uma terceira opção seria: High levels of a specific protein are found in blood samples from examined patients. This may be the cause of the hemorrhagic infection. Ou seja, o autor agora quer enfatizar a relação da proteína, sem muita importância para os níveis ou para o tipo, mas a sua relação com o aparecimento aí da infecção, né? Então, vale a pena cada um de nós, ao reescrever, ao terminar uma sentença, ou pelo menos ao terminar um parágrafo, ler sentença por sentença e ver se cada sentença traz muito claramente uma ideia que vai chegar de maneira rápida à mente do leitor. Se tiver sentenças consideradas supérfluas, né, que não trazem nada de relevante ou de específico, então é o momento de retirá-las, certo? Vamos falar agora de uma outra classe de problemas, que são problemas de complexidade, ou seja, todas aquelas situações em que, por uma falta de habilidade do autor, o texto fica truncado, o texto não flui. E há várias falhas, há vários problemas, né, que podem causar
complexidade de um texto, certo? Mas eu gosto sempre, infelizmente nós não temos tempo aqui para falar de todas essas situações que causam complexidade do texto. O nosso material disponível para download está um pouco mais completo, mas eu gosto de chamar a atenção para um problema específico que nós, inclusive brasileiros, cometemos aí com grande frequência, né? Um problema que a gente acaba cometendo com grande frequência no processo de escrita, que é o uso de sentenças muito longas, eu diria até sentenças extremamente longas, né? Nós escrevemos sentenças extremamente longas e isso é um problema, não só na escrita científica, mas na escrita científica principalmente, porque você perde especificidade, perde níveis e detalhes e assim por diante. Para ilustrar esse problema, eu trago aqui uma sentença, né? E eu gostaria que vocês me acompanhassem. Então, a sentença diz o seguinte: The mechanical analyses were carried out using stress-strain measurements and indicated that the copper-based alloys are more resistant than the silver-based ones, which may be due to the fabrication process used for each composite material, since the copper alloys were produced via casting, whereas the silver composites were fabricated via reactive extrusion under high pressures, controlled atmosphere, and at temperatures ranging from 300 to 400 degrees Celsius. Qual o problema dessa sentença? O tamanho. Mas por que o tamanho, a sentença longa, é um problema seríssimo na escrita, principalmente na escrita científica? Por um motivo muito simples. Ela não permite que se forme a ideia na mente do leitor. Vamos dar uma olhada de novo nesse texto. Eu vou ler de novo o comecinho. The mechanical analyses were carried out using stress-strain measurements and indicated that the copper-based alloys are more resistant than the silver-based ones, which may be due to the fabrication process used. O que estava lá no começo da sentença? Eu não lembro mais. O meu cérebro não guarda a informação que estava no começo da sentença. Então é isso que acaba gerando todo o problema. Se nós estamos lendo, né? Eu me lembro da minha escola primária, a professora dizia que enquanto a gente está lendo, o nosso cérebro está procurando um ponto final, né? No ponto final é que o cérebro respira e forma-se ideia e você continua com a sentença. Se não chega o ponto final, a ideia não se forma nunca e o nosso cérebro não consegue guardar todas as informações de uma sentença desse tamanho. Ou seja, é uma sentença que não serviu para nada, porque a ideia não se forma na mente do leitor. E é um problema extremamente comum, muito mais comum do que vocês imaginam. A gente escreve sentenças extremamente longas, então tomem cuidado com tamanhos de sentença, né? Então essa sentença deveria ser reescrita, obviamente, dividida em 2 ou 3 sentenças, para que a ideia seja formada de maneira adequada na mente do leitor. Então, cuidado com sentenças extremamente longas, porque isso derruba o seu texto científico. Outro problema que nós temos, e que acaba gerando complexidade de texto, é o empilhamento de voz passiva. Então nós já falamos alguma coisa sobre o uso de voz ativa e voz passiva. Mas uma falha que pode acontecer com frequência nos nossos textos é o empilhamento de voz passiva. Coisas do tipo: A new methodology for protein purification is presented. Isolation techniques using HPLC are discussed. The amount of protein purified in each cycle is reviewed. Então a gente muitas vezes tem essa tendência de ir empilhando voz passiva e isso é um problema sério na escrita científica. Então isso deveria ser reescrito. Em algum caso continua a voz passiva ou pode mudar para a voz ativa, mas o importante é não deixar esse empilhamento de voz passiva. Uma outra classe de problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia, principalmente na escrita científica, são problemas de ambiguidade, né? Então, o que são ambiguidades? Nesse caso, né, são aquelas sentenças ou termos ou expressões que podem dar mais de um sentido para o texto, não é? Essa é uma ilustração bastante típica, inclusive, de ambiguidade, mostrando aí um rosto de uma jovem, né, senhora ou de uma senhora bem mais idosa, dependendo de como o telespectador aí está vendo esse quadro, né? Mas isso é só uma representação, uma brincadeira com relação à ambiguidade. Mas vamos lá então. Na escrita científica, em língua inglesa, a gente deve tomar muito cuidado com algumas palavrinhas que podem gerar ambiguidade no texto, né? Por exemplo, as palavrinhas as e only, né? Então, sempre que a gente lança a mão, né, e usar essas palavras, vale a pena ler de novo a sentença para ver se não houve nenhuma ambiguidade. Vamos mostrar um exemplo aqui, ó.
tissue temperature increased as the particles released the phytotherapics. Bom, nesse caso, então, qual é o problema? A palavrinha as que aparece pode, de repente, por uma leitura rápida, ela pode ser interpretada tanto quanto because como while. Ou seja, o texto pode ser interpretado de duas maneiras distintas. A primeira, a temperatura dos tecidos aumentou porque as partículas liberaram o fitoterápico, que é o primeiro sentido, ou a temperatura dos tecidos aumentou porque enquanto as partículas liberavam o fitoterápico. E os sentidos são diferentes. No segundo caso, enquanto as partículas liberavam, ela não tem relação com o ato de liberação, só acontecem simultaneamente, né? Ao passo que na primeira, né, no sentido de bicose, a temperatura dos tecidos aumentou porque as partículas liberavam o fitoterápico, você tem aí uma causa e uma consequência. Então o sentido muda. Então qual a melhor forma de se corrigir isso? Inclusive deixando o texto mais simples. Se for esse o caso, por exemplo, o ideal seria tissue temperature increased because the particles released the phytotherapics, e você não tem margem para ambiguidade. E isso é muito importante. Então, vamos tomar cuidado com ambiguidade na escrita científica. Outra coisa que frequentemente causa ambiguidade nos nossos textos científicos é o uso incorreto de alguns pronomes, né? Então, a gente coloca alguns pronomes, surgem no texto esses pronomes, mas não está claro a que esses pronomes se referem, né? Por exemplo, olha essa sentença. Since the platform has a support system connected to the equipment, it was mounted inside the lab. Então, para quem lê, né, esse it se refere o quê? A plataforma ou o sistema de suporte? Pode ser qualquer um dos dois, da maneira como está escrito. Então, isso acaba gerando ambiguidade no texto, porque a informação não está completa. Então é importante que toda vez que você coloca it, its, they, their, them, these, né, que você volte na sentença anterior ou na frase anterior e verifique se está claro a que aquele it se refere, a que aquele they se refere e assim por diante, para não ter problemas de ambiguidade, certo? Então esse é um problema muito sério. Então nós terminamos aqui essa nossa quinta videoaula. Nesse módulo 5 nós começamos a segunda parte, né, desse nosso curso, que é a parte de estilo e de linguagem, né? Então, muito obrigado novamente a todos os que estão participando desses cursos. Lembro que todo o material na forma de apostilas, inclusive um pouco mais completos, estão disponíveis para download no site escritacientifica.com, nanomedicina.com.br, na aba minicursos. Nós alimentamos frequentemente 2 Twitters, escrever artigos e o Writing Papers, com dicas, informações sobre escrita científica, sobre cursos que nós temos ministrado e assim por diante. E lembrando que esse curso é baseado num curso mais completo de escrita científica, né, preparado em 8 módulos, que tem sido ministrado em várias universidades no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, até fora do país, sempre a convite, principalmente de programas de pós-graduação. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.